E eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia lá para o livro de Salmo 68, 19. Hoje eu estava fazendo o devocional e eu li esse versículo. Salmo 68, 19. Diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Olha, Deus dia a dia, Ele leva o nosso fardo. Já imaginou isso? Que maravilha você poder ser ajudada pelo Criador, seu Criador, que criou você, te salvou e que está te ajudando a cada momento. Muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer resolver as coisas no lugar dele. E ele ali não desiste. Eu vou dizer, olha, o amor de Deus é o amor ágape. Amor verdadeiro, minha gente. Não existe amor. Outro amor que nem esse aí não existe. É o dele. E aí eu li, dizia assim no livro no meu bom diário: bendito é o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, né? O Senhor cada dia nos leva nos braços. Você já viu aquela poesia, Pegadas na Areia? Quando ele pergunta: olha, eu estou vendo só 2 pés aqui. Aí Deus vai dizer assim: eu levo você nos braços. Levada pelo Senhor. E foi assim que eu me senti. Levada pelo Senhor. Eu me senti assim, porque, gente, é muito impressionante o que Deus faz. Você não sabe como é bom por Ele. Eu nem sabia que eu tinha nada. Eu não sentia uma dor. Não sentia nada. E estava, às vezes, eu esqueci algumas coisas, não terminava as frases. Mas antes disso, eu andando para ir no mercantil, levei uma queda em frente à igreja que tem ali na Aurora, que agora não é mais igreja. E aí, quando eu me levantei com uma queda besta. Eu ainda taquei a minha cabeça assim, mas não foi forte. E fui para o mercantil. Voltei do mercantil, cheguei em casa e fiquei. Passou muito tempo, aí uma vez eu estava em casa e de repente um esquecimento. Eu não conseguia falar. Mas me lembrava, eu tinha tudo na mente, mas não conseguia falar. Eu fazia só assim, ó. Eu quero falar, dizer as coisas, não conseguia. E aí eu pedi a ajuda da Graça, da Débora, e elas chamaram os meninos, e aí eu fui no prontinho. Olha, vocês sabem que geralmente no prontinho não tem médico. Quando eu cheguei lá tinha um médico e uma médica. Não tinha quase ninguém. E aí eu entrei com a Ilane lá. E a Ilane foi contar, olha, ela está fazendo assim, ó. Aí ninguém consegue entender e a gente quer saber o que ela tem. Aí o médico virou para mim e disse assim: dona Aparecida, a senhora, o que a senhora está sentindo? Eu disse assim: eu estou bem, graças a Deus. Mas antes de eu entrar na sala, eu falei com o Senhor. Pedi para ele me dar a minha voz de volta. E ele me deu. E aí a gente saiu de lá e as meninas ficaram tão preocupadas assim: vamos lá no hospital militar. Vamos no hospital militar. Entramos lá na sala, o médico disse assim: o que foi que aconteceu? Aí a gente contou toda a história. Não é nada, não tem nada, não. Isso é outra coisa, mas nada aqui não. Aí eu vim para casa e passou um bom tempo, ó, muito tempo. Aí foi que começou, eu não tinha paciência muito, ficava aqui na igreja, terminava a igreja e ia para casa. Eu ficava numa reunião, terminava a reunião e ia para casa. Não ficava como antes, que eu ficava muito tempo conversando e tudo. E o doutor José sempre notando, e ele dizia assim: parecia que emagrecer, tu está com medo? Eu digo: estou com medo, sim. E por que tu está torto? Porque esse meu braço ficava assim. Eu disse: não, eu não sei não. Se ajeita, menino. Ele dizia sempre
eu não me preocupava, não. E chegou um dia que o meu filho foi e disse assim: mãe, vamos no neuro? Eu disse: vamos. Aí nós fomos no neuro aqui no celular. E aí ele encaminhou a gente para ir fazer uma ressonância. Nós fizemos lá no Mário de Assis. Estou contando tudo isso para vocês, mas eu não me lembro de nada. Isso aí foi o meu filho que me disse. Porque era ele que estava à frente de todas essas coisas. E aí eu fui, bati a ressonância e ele disse assim: ó, vá atrás de médico para você se cuidar. E aí foi que os médicos viram que o tumor estava grande. O tumor aqui, essa região. E aí o médico me encaminhou para ir para o HGF. Eu fui lá para o HGF, para o GSF. Chegando no HGF, fui logo atendida. Eles viram o exame e tudo e já me deixaram internar. E aí eu fiquei internada lá. E depois chegou alguns médicos, e esses médicos disseram que tinha que ir atrás de fazer a cirurgia de urgência. Só que lá no HGF ia ser só para março. Nós estávamos em fevereiro ainda. E aí eles perguntaram assim, se ele queria ir lá no IJE. Aí Jessé estava com o Israel, né? Com o filho, né? E eles iam decidir o que ele ia fazer de mim, né? Eu não estava sabendo de nada. Eles estavam à frente. E aí, meu filho decidiu que ia fazer a cirurgia. Porque o médico explicou para ele tudo bem direitinho. Deus é tão maravilhoso, minha gente, vocês não acreditam. Ele fez uma equipe de médicos, uma equipe de oração. Muita gente orou por mim, eu agradeço muito. Primeiramente a Deus, porque é Ele que está à frente de tudo, Ele que move o seu coração para orar pelas pessoas, para cuidar das pessoas. E Ele formou uma equipe no hospital para cuidar comigo no hospital. Foram 16 pessoas. Muito obrigada. Deus é muito bom. Eu fiquei doente e Ele usou você para trabalhar para Ele. E Ele formou outra equipe. Quando eu voltasse para casa, estar lá cuidando de mim. E foram as meninas da minha família, né? Fazendo comida, me dando banho, eu vou criar só uma criança. Mas tudo Deus cuidando. Gente, não tem coisa melhor do que o médico dos médicos cuidar, do que o meu Salvador, do que o meu professor, porque ele estava me ensinando a mim. Que ele me ama de verdade. Que ele me ensina, porque Deus, olha, Ele te salvou, Ele te leva para aprender as coisas dele, Ele te amou primeiro, então tudo é Ele, para que discutir com Ele? A gente tem que aprender com Ele, para poder a gente ser uma pessoa que vai fazer o que Ele quer. Tudo é Ele, e Ele faz essas coisas. Impressionante. Salvador, mestre, professor, ele faz tudo. Tudo é impressionante. E aí eu fiz a cirurgia, aí tem aquela passagem que diz assim, aquela da pressão, passagem da pressão, tem bom, né? Que fala que se você passa quando você está passando pela aflição, você não está desanimada, porque Deus está com você. E é isso mesmo. Outro. Tem de bom ânimo, né? Quando passares pelas aflições, tem de bom ânimo. João 3, 16, 33. Então, Deus deu essa aflição para me aprender. E eu vou dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
Eu não vou ter medo. Mas eu não passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei pelo vale da sombra da bênção. Porque foi só bênção. Eu não senti uma dor. Eu fui bem cuidada. Lá tinha o horário do mingau gostoso, da sopa gostosa, da comida gostosa. Era muito, muito, muito bom. E quando a doutora chegou para dizer assim, Aparecida, você tem que voltar para casa, porque aqui tem muita doença. Eu não queria voltar. Eu queria voltar. Porque era bom. E a gente era bom. O cuidado de Deus é tão bom na vida da gente. É muito bom. Sabe? Dá licença só um pouquinho que eu tenho que tomar um remédio, viu? Foi assim que Deus cuidou de mim. Nesse período que eu voltei para casa, eu ouvi já tem uma música que eu já cantei aqui na sociedade, que é essa bondade de Deus. Mas essa música que eu ouvi, ela é muito linda. E eu acho que vocês também já ouviram. Ela vai dizer assim, tudo é feito. Por que tudo é feito? Se eu não tenho a Deus. Tudo é feito. E diz assim, ó. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem o Senhor, eu não sei para onde ir. Sem Tua presença, nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Do que adianta? A própria Bíblia fala disso. Lá em Marcos 8,36 vai falar do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. E lá em Lucas 12,16 ao 21 vai falar do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. O que adianta? Você vai levar o que você tem? Não vai levar nada. Não vai. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só a Tua presença é que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Isso é importante. E eu pedi ao José, vamos fazer o nosso culto de agradecimento, um dia de culto de oração. Sabe por que eu pedi? Porque a oração é importante. É importante que a gente ore pelos outros. Entendeu? É importante que a gente ore pela gente mesmo. É estar conectado com Deus o tempo todo. E foi esse amor que me deixou assim, cheia de amor mais ainda por Ele. Eu já o amava, mas agora mais ainda. Não só porque eu passei por essa situação, mas porque antes eu conheci Ele e ouvi falar. Hoje é de andar com Ele. É de sentir a presença dEle cuidando de mim. É isso, Deus cuida tão bem, que às vezes ele diz assim, eu estou no emprego, eu estou bem, segura aqui. E aí no dia que o emprego, que você fica doente, como de repente eu fiquei, quem é que vai suprir todas as suas necessidades? Deus. Deus criou uma equipe para me manter com alimentação, que foi alimento para minha casa daqui da igreja, e outras pessoas me deram também. Deus criou uma equipe para me manter dando algum dinheiro. Olha, minha gente, não existe uma coisa dessa. É impressionante como Deus cuida da gente. Muito. Não existe. Você explica isso? Não dá para explicar. É um amor tão grande que Ele vai dizer lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, explica o que é de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer pelo pecado. Isso é amor. E é amor verdadeiro. Não é um amor mentiroso, não, é de verdade.
E Deus fez isso comigo. Cuidou de mim, me alimenta. E eu quero pedir a vocês uma coisa. Eu quero que vocês continuem orando, porque ainda não terminou. A minha história ainda vai continuar. Amanhã eu vou estar indo lá no ICC e vou passar pelo médico para ver se eu vou fazer por rádio pouquinho. O tumor era bem grande. Outra coisa que eu estou me lembrando, o médico que fez a minha cirurgia era um crente do Senhor Jesus. E Deus colocou lá. Eu fui fazer a consulta com ele, eu doido para me perguntar se ele era crente. Porque eu já tinha me dito que ele tinha falado alguma coisa. E eu fui e perguntei, assim, o senhor é crente? Nós somos. É uma equipe, ele tem uma equipe, ele é um médico que lidera a equipe. Então, deve ter vários crentes. E eles oram antes de começar a cirurgia. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, orem pelos médicos. Essa pessoa que faz anestesia, para durar não sei quantas horas, a minha cirurgia foi de 9 da manhã, 8 da manhã a 5 da tarde. A anestesia tinha que durar até lá. Então, orem por isso também. Orem pelos enfermeiros. Orem pelos cozinheiros de hospitais, de qualquer lugar onde tenha. Orem também pelas pessoas que limpam o hospital. Eu estava num lugar tão limpo, num lugar tão bem tratado, tão bem cuidado, a comida tão boa, que não dava vontade de sair nada. Mas Deus queria que saísse, né? Então eu agradeço a Deus por isso, primeiramente a Ele é que merece toda a honra e toda a glória, e a cada um que participou, seja orando aqui, seja indo lá para o hospital, aonde estiver, porque foi muito tanto, eu agradeço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus guarde e livre de todo mal. Muito obrigada. Você está por dentro, conhece muito, né? Parece dar uma